Olá, desejo que você esteja bem. Professor Anderson Lopes, mais uma vez. Vamos falar sobre redação do Enseja. Nessa aula a gente vai falar um pouco mais sobre as partes, né, que vão compondo ali o seu parágrafo. Então, o que é frase, o que é oração e o que é período. É importante saber a diferença disso, porque as pessoas têm muitos pontos descontados na redação do Enseja porque fazem períodos muito longos. Então nós vamos ver o que é período. Ou porque fazem orações que não completam o sentido, né? Então, de uma outra oração, vamos ver o que é isso também. Ou porque constroem frases que não têm assim um conceito fechado, né? Que ficam com um sentido muito aberto e não tem um sentido completo, ficam com um entendimento defeituoso, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente viu na aula passada, então no finalzinho da aula passada a gente viu sobre a diferença entre frase nominal e frase verbal, né? Uma não contém verbo, a outra contém verbo, o nome dela já traduz, né, como elas se comportam. Mas o que é mais importante do que você saber o nome é você saber se você está produzindo muito de uma ou muitos de outra. Por exemplo, vamos ver aqui, ó, frase. A frase é uma coisa que tem um conceito muito amplo, tá? Então, por ela ter um conceito muito amplo, uma coisa que faz a gente ter atenção sobre se é frase ou não, a gente conseguir definir, conceituar se é frase ou não, é se ela tem sentido. Se ela tem sentido sozinha, mesmo que seja só uma palavra, como pare, como seja atenção, como escute, como clique aqui, né? Tudo isso são frases. Por quê? Porque ela tem um sentido completo. Se ela tem um sentido completo, ela precisa ter um contexto. Então a frase só acontece perante um contexto, tá? Já a oração é um pouco diferente. Por quê? A oração, ela admite não ter sentido completo. Por que a oração admite não ter sentido completo? Porque a gente começa a entrar, e a gente vai ver uma aula especificamente sobre isso, na área das orações subordinadas e das orações coordenadas. Vamos lembrar aqui só rapidamente o que é. As orações coordenadas são aquelas que têm sentido completo, que não precisam de outras para completar o seu sentido, embora outras orações ajudem a aumentar o sentido, mas não a completar. A oração subordinada, por sua vez, é uma oração que ela precisa de outra oração para ter o seu sentido completo. Ou seja, ela está subordinada a outra oração, a oração coordenada. O próprio nome dela ajuda a gente a entender, né? Na época minha da escola eu ficava quebrando a cabeça e não prestava atenção no nome subordinada e no nome coordenada. Eu ficava preso à ideia de oração. Por que chama oração se oração é Pai Nosso que estás no céu, né? Loucura nossa quando a gente é estudante, quando a gente não tem muito preparo. Simplesmente observe o nome. Oração subordinada depende, porque ela está subordinada a outra oração, tá? Então, quando você tem em mente que uma oração ela pode ser subordinada ou coordenada, você vai entender que, né, ela é uma unidade, ela é uma frase, vamos dizer assim, que se organiza em torno de um verbo. Então, uma oração, para ser oração, precisa ter um verbo. Ah, então cuidado não é oração porque não tem verbo. Isso. Cuidado menino não é oração porque não tem verbo. Isso. Cuidado esse menino. Não é oração porque não tem verbo. Cuidado esse menino agora. Não é oração porque não tem verbo. Porque a palavra cuidado aí não está na forma verbal de cuidado, né? Ela está na forma de substantivo, né? O cuidado, né? O ato de cuidar. Tá? Então, tendo em mente que frase tem que ter sentido completo. Oração pode ou não ter sentido completo, a gente chega na parte do quê? Dos períodos. E isso é uma parte que você precisa prestar atenção. Por quê? O período ele é um enunciado organizado em torno de uma ou mais orações. Então você pode ter um período somente com uma oração, mas você pode ter um período com 10 orações, o que já seria um erro. Por quê? Porque na redação, no texto dissertativo argumentativo, uma das coisas que é analisada é o tamanho do período. Então, a gente vamos ver um exemplo em que, mais para frente, né, a gente vai ver um exemplo em que o período, ele é o quê?
um período ideal, ele tem aí de 2 a 3 linhas de comprimento. O que mede um período? O ponto. Se você começou a escrever uma frase e tal, aí dividiu lá com a vírgula que precisava, aí colocou ponto e vírgula, e colocou 2 pontos e tal, não sei o que lá, tudo isso é um período só. Agora, quando você coloca um ponto, pum, você marcou um período. E você tem que ter cuidado para não fazer períodos muito longos. Por quê? Períodos muito longos descontam pontos. E não é porque descontam ponto pelo fato dele ser longo. Desconta ponto pelo fato de que a probabilidade de cometer erros de ordem sintática, de ordem semântica, erros gramaticais mesmo, ela aumenta, né? Aumenta, porque se você está escrevendo muitas linhas na sequência, 3, 4, 5, 6, 8 linhas na sequência, sem nenhuma pontuação, alguma coisa já prejudicou ali no entendimento daquele texto. Entendeu? Então o período ele é um conjunto de uma ou mais orações. Uma oração, ela é o quê? Ela é uma frase organizada em torno de um verbo. Ela pode ter sentido ou não. E uma frase, ela é, né, uma unidade em que tem sentido completo, podendo ser uma palavra ou mais. Mas ela não necessariamente, ela é, como dizer assim, a frase ela pode ter um verbo? Ela pode. Mas se ela não tiver um verbo, ela não é uma oração. Entendeu? Para ser oração, tem que ter verbo. Agora eu posso ter uma frase que não tem nenhum verbo e ela não vai ser uma oração, ela vai ser uma frase. Correto? Bom, passando agora aqui para a segunda metade da aula, quais são as implicações de frase, oração e período? Quando você está produzindo a sua redação, ainda na parte do planejamento, você precisa mais ou menos saber qual é o tamanho que cada um dos seus parágrafos vai ficar. E para definir o tamanho de cada um dos parágrafos, na hora do planejamento, você começa ali a definir, bom, aqui na introdução eu vou contextualizar mais ou menos o que eu preciso dizer, eu vou dar o meu posicionamento crítico, eu vou dizer mais ou menos como eu vou propor o olhar crítico para isso, e quando eu digo eu, você já sabe que não é o verbo eu, mas é a sua opinião através de uma escrita que vai ser formal. E também ali mais ou menos como que eu vou argumentar, quais são os argumentos que eu vou trazer nos desenvolvimentos. Tá, por que eu falo nos desenvolvimentos? Porque em geral a gente usa 2 parágrafos para fazer os desenvolvimentos. Se você faz somente em um parágrafo, a probabilidade de acontecer aquilo de períodos longos ou de você misturar assuntos diferentes num mesmo parágrafo pode acontecer. A ideia é que cada parágrafo tenha uma ideia completa, como se você tirasse só aquele parágrafo ali do texto e você conseguisse entender, embora não ele inteiro, mas você entender o tema sobre o qual o texto está sendo, né, produzido. Então, o que é muito importante é o seguinte, importante é você saber que cada parágrafo tem que ter um sentido completo, tem que ter, né, uma ideia central. Essa é a ideia. Tem que ter uma ideia central e aí você desenvolve uma ideia central em um parágrafo, desenvolve uma outra ideia central em outro parágrafo, ou seja, cada argumento em um parágrafo, 2 argumentos já estão bons. Nós vamos ver isso na hora que entrar na parte de planejamento, olhar para os textos motivadores e etc. Tá? Então, pegou a visão disso? Para você poder fazer sua redação do Enseja, você precisa saber o que é um período, uma oração e uma frase. Mas você não precisa saber para explicar para a pessoa. Você precisa saber para, na hora de produzir a sua redação, você perceber que, nossa, mas essa frase está gigante. Ou seja, essa oração está gigante, porque certamente vai ter um verbo ali. Será que não cabe um ponto aqui? Será que não cabe eu reelaborar essa parte? Nossa, esse período está muito pequeno, esse período está muito grande. Né? Então aí, cada parágrafo, 2 a 3 períodos. Cada período, 2 a 3 linhas. Então você tem que equilibrar aí. E quantas linhas um parágrafo ideal tem? Olha, para você dizer uma informação boa em cada parágrafo, vamos dizer aí que de 5 a 7, 8 linhas está sendo bom. Menos do que isso, 5 linhas, certamente você não deu todas as informações necessárias. Mais do que 8 linhas, certamente você está dando mais informação do que necessário, ou às vezes está repetindo a mesma informação e não está trazendo informação nova que poderia estar nos outros parágrafos. Tá certo? Então,
Falamos hoje sobre frase, sobre oração e sobre período na prática, como que eles aparecem no texto dissertativo argumentativo, a sua redação do Enseja. Tá certo? Eu agradeço pela sua atenção, bons estudos e até breve.